Olá, turma! Iniciaremos as nossas discussões sobre colocação pronominal. Para iniciarmos, vamos ler o texto Papos, de Luiz Fernando Veríssimo, em que aqui nós podemos observar um diálogo que diz o seguinte: Me disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Falo como todo mundo fala, o importante é me entenderem ou entenderem-me. Depende. Depende? Perfeito. Não sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses. Mas não o sabes. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado, que mais dá. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque, com todo esse papo, esqueci-lo. O que é que nós podemos observar aqui? Que o autor, de uma forma bem engraçada, não é? Ele vem trazendo um discurso em que nesse discurso a gente observa um pouquinho dessa questão da colocação pronominal. Ou seja, a nossa norma padrão, ela exige que a gente utilize os pronomes, né? Ou seja, coloque os pronomes nas frases de uma determinada forma. Então, é isso que nós iremos estudar nas nossas 3 aulas sobre colocação pronominal. Quais as formas adequadas, né, de acordo com a norma padrão, para que a gente utilize esses pronomes. Os pronomes oblíquos e seus posicionamentos nos enunciados. Nós temos aqui uma tirinha, né, em que diz: o que você está fazendo? Está rabiscando? Você está sentado desenhando marcianos quando nós devíamos estar pesquisando? Você não fez nada ainda. Você não liga. Qual é o problema com você? Não adianta. Nós vamos repetir de ano. Eu vou ter que ir para uma faculdade de segunda porque o meu parceiro idiota passou o período de estudo desenhando marcianos. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Tome, isto vai te animar. O marciano se mexe quando você vira as páginas. Olhe, você pode ver ele comer um astronauta. Então, o que é que nós temos aqui? Essa tirinha, eu tirei dela, né, algumas informações em relação aos pronomes, só para a gente ver que quando o pronome é um pronome pessoal, do caso reto, ele exerce uma determinada função dentro da oração, e quando ele é um pronome do caso oblíquo, ele já exerce uma outra função. Por exemplo, em uma das frases aqui nós temos: o que você está fazendo? Observe que o você, ele é um pronome, só que ele é um pronome pessoal do caso reto. E nós sabemos que os pronomes pessoais do caso reto, geralmente eles exercem a função de sujeito da oração, não é isso? E aí nós temos aqui o exemplo em que o você está exercendo a função de sujeito, diferentemente dos pronomes do caso oblíquo, que nós temos aqui uma outra oração que diz: isto vai te animar. Aí nós temos o pronome te, que aqui ele já não vai, o pronome do caso oblíquo, ele já não exerce essa função de sujeito, mas de complemento. Então, aqui era apenas um exemplo para que a gente observasse um pouco essa distinção, que quando nós falamos de pronomes pessoais do caso reto, eles exercem uma determinada função dentro da oração, e já os pronomes do caso oblíquo, eles exercem uma outra função, ok? Os pronomes, nós temos alguns pronomes do caso oblíquo que são pronunciados de forma átona, ou seja, de uma forma mais fraca. E por isso são chamados de pronomes oblíquos átonos. Nós temos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Aqui nós temos alguns exemplos de pronomes oblíquos átonos, né? O mi, o nus, o ti, o vos, o si, o os, o a, o as, o li ou lis. E quais seriam os pronomes oblíquos tônicos? Nós temos o conosco, convosco,
consigo, contigo, que são alguns exemplos de pronomes oblíquos tônicos, ok? E essas formas pronominais, por funcionarem como complemento, né, e não como sujeito, juntam-se ao verbo do enunciado e podem ocupar em relação a ele três posições. Nós vimos no slide anterior que os pronomes oblíquos eles não exercem a mesma função dos pronomes pessoais do caso reto, não é isso? Ou seja, os pronomes pessoais do caso reto geralmente são sujeitos da oração. Já os pronomes do caso oblíquo, eles exercem a função de complemento. E por exercerem essa função de complemento, eles podem ocupar três posições dentro da oração. Ou seja, quando que esse pronome é considerado como uma próclise? Ele é considerado como uma próclise quando ele vem antes do verbo. É chamado de mesóclise quando vem no meio do verbo e é chamado de ênclise quando vem depois do verbo. Pessoal, de antemão eu já digo a vocês que é importantíssimo aprender cada um desses nomes e mais do que aprender, saber o que cada um significa. Ou seja, quando há uma situação em que nós chamamos de próclise, se o pronome estiver antes do verbo. A mesóclise, o pronome vai estar no meio do verbo. A ênclise, o pronome vai estar depois do verbo. Não esqueçam disso, ok? E aqui algumas orientações básicas, né? Regras práticas da colocação pronominal. Na variedade padrão, não é válido iniciar nenhuma oração do período com pronome átono. Então, desde já, levem essa informação consigo. Na variedade padrão, nós não devemos iniciar uma frase com pronomes oblíquos átono. Lembram daquele poema Pronominais de Oswaldo de Andrade, em que ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Naquele poema, ele vem trazendo exatamente essa discussão sobre o que a variedade padrão ela vai nos dizer. E uma das coisas que a variedade padrão nos diz é que nós não devemos iniciar uma oração com pronomes oblíquo átono, ok? A próclise é sempre válida, desde que antes do verbo não haja pausa, ou seja, silêncio na fala e sinal de pontuação na escrita. Então, eu posso utilizar a próclise em diferentes situações, e nós vamos estudar isso. Ela vai ser válida, né? Geralmente ela sempre é válida, desde que antes do verbo não haja uma pausa, ou seja, se eu colocar uma vírgula, ali eu já não utilizo mais a próclise, mas sim uma ênclise. E aí eu trouxe até um exemplo aqui para a gente ver, né? Um trecho do texto de Drummond que diz assim: acordo para a morte, barbeio-me, visto-me, calço-me. É meu último dia, um dia cortado de nenhum pressentimento. Observem que aqui, em todas as situações, o eu lírico utilizou o quê? A ênclise. Por quê? Primeiro, no barbeio-me, ele iniciou uma frase. Nós não podemos iniciar frase com pronomes oblíquo átono, não é isso? Observem que o visto-me, o verbo surge após uma pausa, ou seja, após a vírgula. Então, aqui eu também não posso utilizar uma próclise, eu tenho que utilizar uma ênclise. E o calço-me, o verbo também surge após uma pausa, após uma vírgula. Por isso, eu também tenho que utilizar uma ênclise, ok? Essa foi a referência utilizada. E um abraço virtual a todos e todas.